Embora a Bíblia não trate diretamente da relação do homem com o ecossistema, nem se encontra nela, vamos dizer assim, a palavra ecologia, ela nos ensina que devemos cuidar não somente dos nossos interesses, como nós vimos em nosso último encontro aqui, mas também dos interesses das demais pessoas, e ela também nos ensina que devemos cuidar do planeta em que nós vivemos. Hoje pela manhã o pastor Décio abordou muito bem este assunto, falou sobre a sinergia. E talvez bastaria hoje repetir a pregação do pastor Décio, eu nem precisaria falar muito, que eu acho que seria o suficiente para nós, mas talvez eu vou tentar trazer um pouco mais, vamos dizer assim, de teologia dentro da visão mais prática daquilo que o pastor apresentou. A Bíblia desperta em nós a consciência da responsabilidade comum. E nós falamos disso no domingo passado, dessa espiritualidade, dessa responsabilidade comum que nós temos no cuidado uns dos outros. Ela nos apresenta a vida sendo experienciada. Se você não achar essa palavra no dicionário, a gente vai criá-la agora, tá? De forma comunitária. Ela nos oferece, a Bíblia, princípios orientadores para a defesa e promoção da vida. Encontramos estes princípios na relação entre Deus, seres humanos e criação. Então o que eu quero nessa noite é poder ver com vocês alguns desses princípios. Vejamos como isso acontece ao longo da história da revelação de Deus aos homens. E eu diria então que tudo começa com uma mordomia responsável. Mordomia diz respeito a todo serviço que nós, seres humanos, realizamos para Deus. É a administração dos bens espirituais e também materiais, tanto no aspecto individual, quanto no aspecto coletivo. Este princípio foi estabelecido por Deus no Éden, conforme nós podemos ler em Gênesis, capítulo 1, verso 26, esse texto foi citado pela manhã, eu quero ler com vocês, Gênesis, capítulo 1, verso 26. Diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Após ter criado todas as espécies de peixes, aves e animais, Deus fez o homem. O homem foi a última criatura, assim dizemos, que Deus fez. E ele fez, então, o homem para que este tivesse domínio sobre todas as espécies. Este domínio é mostrado ao longo das Escrituras, que deveria ser exercido com responsabilidade. E logo, no capítulo seguinte, em Gênesis 2,15, nós já vamos ver esta verdade expressa. Gênesis 2,15 diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Colocou o homem no jardim do Éden, a palavra Éden é a palavra prazer no hebraico, para cuidar e cultivá-lo. Então o homem recebeu no Éden uma responsabilidade de cuidado e cultivo. Isto aconteceu antes da queda, antes do homem cair em pecado. Tudo nos indica então, e aqui é uma curiosidade só, neste texto, baseado no que estamos aqui lendo, que o primeiro casal precisava plantar, regar, colher, mexer a terra. Ele deveria cuidar e cultivar. Porém,
antes da queda, não havia ainda espinhos e cardos. O trabalho não era algo que feria, vamos assim dizer, o próprio homem. Conforme nós vamos ver isso depois lá em Gênesis 3,18. Os judeus, eles acreditavam, baseado nesse próprio texto aqui que nós temos de Gênesis, que no porvir, que nós almejamos nessa vida no porvir, não viveremos uma vida de ócio, andando, né, quem sabe aí pelas nuvens, pulando de nuvem em nuvens, né? Ou sentado debaixo de uma grande figueira, gloriosa, com uma harpa, entoando o hino, 1, o 2, o 3. Quando você chegar no final, você volta de novo, 1, 2, o 3, e a vida só assim. Né? Não, eles não imaginavam esse tipo de coisa. Eles imaginavam uma vida de trabalho. Mas um trabalho compensador, onde, segundo então a visão judaica, eles desfrutariam dos frutos do trabalho, conforme nós podemos ver em Isaías. Eu quero ler esse texto com vocês, porque eu acho muito bonito. Isaías 65, o verso 17 ao verso 25. Então, a visão que o judeu tinha do porvir é um retorno, na verdade, ao Éden. Diz assim, olha, verso 17. Pois vejam, é a palavra de Deus, né, através do profeta, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Amém? Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno. Já pensou nisso? Como o boi. Mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruirão em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Eu acho esse texto lindo. Essa é a visão que o judeu tem do mundo, do porvir. Não é ócio, é trabalho. Mas o seu trabalho será agora desfrutado plenamente. É assim que eles imaginam. Que texto lindo. E neste texto nós vemos a reconciliação também da criação, né? Realizada por Jesus na cruz. O leão não vai mais ficar atacando a zebrinha lá, né? Bom, mas voltamos à ordem, né? Só abrir esse espaço para a gente dar uma olhada, né, nessa coisa da natureza, o que se espera. Mas voltamos à ordem dada por Deus ao ser humano, de cuidar e cultivar o jardim. Este cuidado responsável, ele é reforçado através da tarefa. E eu acho interessante que o homem recebeu da parte de Deus em dar aos animais nomes. Conforme a gente lê em Gênesis, capítulo 2, versículo 19, diz assim: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem,
para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então Deus deu ao homem essa tarefa, né? Esse privilégio de dar nome aos animais. O ato de dar nomes a algo, no meu entender, ou a uma pessoa, não só tem a ver com a necessidade de identificação, mas também promove em nós seres humanos uma relação mais pessoal e afetiva. É muito comum que as pessoas se apeguem a algo. E logo que ela se apega a algo, ela dá um nome. Muitas pessoas dão nome para os seus carros. Você já deve ter conhecido alguém assim. Porque se apega àquilo, passa a ter uma relação emotiva com aquilo. Nós costumamos dar nome aos nossos filhos, antes mesmo deles nascerem, para que possamos não somente identificá-los, mas, na verdade, darmos início à nossa relação com eles, antes mesmo deles virem ao mundo. E dessa forma, nos derramamos, vamos dizer, em termos de afetividade. Pergunte aos pais agora, os novos pais, né? Que estão vivenciando isso. Você que já é pai, que já vivenciou. Nós logo damos nome. E a gente começa, então, já a se relacionar com aquela criança que ainda está lá no ventre, já dialogando, trocando, né, palavras a partir de um nome. Portanto, quando o homem começa a dar nome às espécies viventes na Terra, ele está, desta forma, se aproximando também dessas espécies e, dessa forma, aumentando sua relação afetiva com elas. E assim, eu creio que Deus já estava também trazendo para o ser humano uma relação de maior cuidado, uma vez que ele passa, então, a ter uma relação mais próxima, mais afetiva com as espécies. E assim, maior cuidado e responsabilidade para com elas. O fato, mais uma curiosidade, aí só para a gente, né? A gente está entrando nessas coisas aqui. O fato de o homem ter uma responsabilidade para com as espécies, não significa que ele não possa comer carne. Nós vivemos em tempos onde muitas pessoas estão, vamos assim dizer, pleiteando, né, o fim. Chega de matar boi, chega não sei o quê, não come mais picanha, né? Para com isso, vamos ser vegetarianos, essas coisas todas. E nada contra quem faz essas opções, tá? É uma escolha de cada um. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia não defende esse posicionamento, tá? Então, o fato de eu me sentir responsável não significa que nós não possamos alimentar das espécies. Assim como, por exemplo, as próprias espécies, uma se alimenta de outra. Mas o que deve ocorrer é um cuidado para com as espécies. Isso precisa ser feito de forma responsável, sem crueldade para com as espécies, sem fazer com que elas sofram também, vamos dizer assim, mesmo na sua morte. No Éden, o homem não comia carne. Então, né, se nós vamos voltar para o Éden, se você gosta de picanha, costela, se você coma bastante agora. Aproveite, coma tudo que você puder. E não tem medo de ficar gordo não, meu irmão. Ó, tá? Põe aquele salzinho grosso, fica gostoso. Depois vou dizer para você, não adianta você depois lá no céu você chorar, porque você já está sabendo, foi avisado. Mas se nós vamos voltar para aquele modelo do Éden, eu acho que não vamos mais comer carne. Vocês viram? O leão comendo o quê? Feno. Tá bom? Mas hoje nós podemos? Podemos. Se você ler Gênesis 9, verso 3, né? Eu vou ler aqui de curiosidade, só para nós vermos, Gênesis 9, versículo 3. E aí, Deus nos dá, depois da queda, Deus diz assim, tudo que vive se move. Tá? Então ele não está falando de horta, né? Tudo que vive se move.
lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora eu lhe dou todas as coisas. Tá? Então aprendemos logo no início aí de nossa experiência que somos responsáveis pela natureza criada, e ao recebermos de Deus a ordem de darmos nome às criaturas, aprendemos dessa forma que devemos desenvolver com elas também uma relação mais próxima. Cuidar da natureza de forma responsável é preservar a criação de Deus, de modo que sirva aos interesses atuais e às necessidades nossas, mas que seja preservada para as futuras gerações, criando um sistema sustentável e que dessa forma honre também o nome de Deus.